Vamos lá, muito boa noite, meus queridos, salve, salve. Professor Alisson César, para quem não me conhece, com essa fantástica disciplina aí de física, né? Tivemos ontem aí essa divulgação aí desse pré-edital, digamos assim, né? Dando aí mais ou menos o norte do que vem aí. E a minha opinião pessoal, tá totalmente pessoal, é que física não vai haver uma alteração, nem na quantidade de questões e nem na quantidade de assunto. A minha opinião, mas eu garanto a você, tá, que tem aí o nosso curso online ou que vai adquirir o curso online, é que com certeza, se houver alteração, a gente vai fazer todo o ajuste necessário, tá? Se você tiver aí já adquirido ou está receoso de adquirir, com medo de alguma alteração, não tenha nenhum medo, tá? Dia 19, se realmente sair esse edital dia 19, que eu acredito que deva sair, daí então a gente já vai se empenhar, ver o que ocorreu de alteração para que a gente possa mantê-lo atualizado, tá? Pode ficar tranquilo, isso vale para todas as disciplinas, mas na data de hoje pode ter certeza que o teu curso está totalmente atualizado, tá bom? E aí eu separei aqui algumas questõezinhas para a gente ser bem objetivo com essa disciplina temida aí por muitos, mas eu prefiro dizer que é exatamente a disciplina que vai te aprovar, ela vai fazer a diferença, tá? Muita gente vai preferir deixar em branco, já ouvi falar agora que vai deixar em branco, é inglês, não vai estudar inglês, vai preferir estudar física, já escutei isso daí, ou espanhol, né? Ninguém sabe, mas é uma disciplinazinha que a gente acredita que ela pode fazer toda a diferença. Você vai acertar 6 questões, é o que a gente quer que você consiga, claro. Só que se você conseguir aí 2, 3, 4 questões, com certeza já está de bom tamanho, pode ter certeza disso. Mas a gente vai tentar passar aqui para você o que realmente você precisa para fazer uma excelente prova, pode ter certeza, tá? E aí, o pessoal me pergunta muito, vou começar a estudar física agora, o que é que você acha que eu deveria estudar? Galera, é o seguinte, aí eu preciso chamar atenção para você, porque física, um pouco diferente de outras disciplinas, não dá para você estudar um determinado assunto lá do meio sem ter estudado o começo. Por exemplo, caiu na última prova lançamento horizontal. Posso começar a estudar só lançamento horizontal? Cara, você não vai sair do canto. Por quê? Porque o lançamento horizontal ou lançamento oblíquo, ele nada mais é do que a combinação de 2 tipos de movimento. Um na horizontal, que é uniforme, e um na vertical, que é uniformemente variado. Então, são 2 assuntos básicos. Ah, mas eu não vou estudar movimento uniforme, uniformemente variado, porque nunca caiu. Não caiu questão só daquilo dali, mas ele está dentro de lançamentos. E se você souber isso aí, lançamento para você fica a coisa mais fácil do mundo, eu te garanto, tá? Então, o segredo é você fazer um excelente caderno, tá? Colocando lá as tuas anotações como se você estivesse explicando para você, tá? Não adianta você só assistir a aula e copiar, e o professor fez questão e copiar a questão, você tem que tentar refazer as questões, tá? Coloquei aqui algumas questõezinhas pra gente, o que é que eu sugiro? Assim que você tiver um tempinho, você vai anotar aí a solução, vai tentar entender tudo mais, mas assim que você tiver um tempinho que você for estudar, tente refazer essas questões. Não vá logo para outra questão, porque você pode achar que está sabendo e, na verdade, você só entendeu, você ainda não aprendeu. Você vai aprender quando você vai fazer só. Então, você tenta refazer essas questões que eu garanto a você que aí sim, você começa a sair do canto, tá? Tem o nosso curso lá. Se você for lá na plataforma, no curso Prime, você vai encontrar várias coisas lá para você. Por exemplo, nós temos o Física do Zero, tá? Com toda a teoria do último edital, a gente resolve quase 400 questões nesse material aí. Se tiver alteração no edital, com certeza a gente vai atualizar isso aí também. Temos um outro de física só de exercício, aproximadamente 100 questões resolvidas, tá? Onde a gente pega e parte das questões para a teoria, tá? Então ele é um pouco mais voltado para você que já bateu o edital, tá? Porque muita gente acha, não, é mais barato, eu vou investir só nisso aqui. Entendo realmente que a vida financeira do concurseiro é meio complicada, eu sei disso. Mas se você não viu nada de física e tentar partir logo para esse exercício, talvez você não tenha tanto rendimento quanto se você já tiver batido o edital, tá? Mas ele ajuda sim, porque a gente pegou cada questão e em cada uma delas a gente puxa aí o assunto envolvido de cada uma delas, tá? Nós temos também o PRF completo, totalmente teórico, tá? Com todas as disciplinas, que também há de ser atualizado caso ele apareça. Temos também o da PF completo, que vai sair aí, né? Juntinho com o outro. E estamos programando aí o lançamento para turmas presenciais de dobradinha, PRF e PF. E essa dobradinha, o que que é? É o intensivão, tá? Teoria e exercícios, tá? Teoria e exercício, só que na forma um pouco mais rápida, né? Haja vista aí que o nosso
da publicação do edital até a data da prova estão querendo acelerar aí a coisa, então a gente também tem que acelerar o nosso ritmo aí. E também teremos um outro só de exercício, tanto para PF quanto para PRF. Então fica aí à vontade, você não precisa nem sair de casa para isso. Você pode entrar direto no site, no material que você tem na descrição do vídeo, tem um link para você escolher o curso que você quer e deixar para vir assistir a aula só realmente no dia da aula propriamente dita. Não precisa de fazer a matrícula aqui, tá? Mas você tem tudo aí à sua disposição, tá ok? E eu separei aqui para a gente algumas questõezinhas, moçada, para a gente conseguir aí alavancar aí os nossos estudos, tá? E eu peço até que você acompanhe aí, né? Eu vou acompanhar aqui vocês pelo chat, tá? Caso você tenha alguma dúvida, manda aí no chat que eu vou estar aqui acompanhando para tirar toda e qualquer dúvida que apareça, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Meu querido Rei, já vai? Valeu, filho. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. É isso aí, Adriana, a gente vai tentando. Grande Alessio, satisfação, meu querido. Forte abraço, hein? Tamo junto aí. Bora, grande Pedro, esse é o cara. Tenho certeza que aí é uma forte vaga aí, é um forte candidato aí, tá? O cara vem se dedicando muito. Pedro Bahia, seja muito bem-vindo aí à nossa live e vamos para frente, tá? Qualquer dúvida aí nas questões que a gente vem resolver, manda no chat que eu tô acompanhando aí, tá? Pra gente tirar a tua dúvida. Não só para passar aqui, resolver questões, não. A gente tá aqui para tirar realmente a tua dúvida e conseguir avançar aí. Vamos que vamos. Seguinte, nossa primeira questãozinha. O que é que eu tenho aqui no nosso quadro? Você está vendo aí uma colisão, tá? E essa colisão, eles colocam todo aí o detalhe do que aconteceu nessa colisão aí pra gente. Olha só. E o grande detalhe da física é exatamente você entender as partes envolvidas o caminhar da solução, o caminhar da questão, o que aconteceu e depois tudo mais. Então vamos lá, ele diz que tem aqui um certo veículo A que está com velocidade constante, isso já é fundamental, já sei que é um tipo de movimento uniforme, e aquela história que eu te disse, dificilmente vai cair uma questão só de movimento uniforme, mas ela vai cair dentro de outra questão, tá? Então lá vai ele com velocidade constante de 20 metros por segundo, então vou começar organizando aqui as nossas informações. Velocidade do A são 20 metros por segundo, ok. Colidiu com um veículo B em repouso. Opa, então já sei que o veículo B estava parado. Velocidade dele é 0. Como mostra a fotografia, como a gente viu agora há pouco, né? Após a colisão, os veículos passaram a se movimentar juntos. Só essa palavrinha aqui, ó, juntos, você já ganha uma questão. Pode ter certeza que já é um pontinho extra aí que você vai ganhar. Na hora que ele disse que eles passam a andar juntos, só pode ser um tipo de colisão. Qual? Essa daqui, ó, inelástica. Mas eu vou ser muito franco com você, o que você precisa é acertar a questão da prova. CESP, nossa querida Sebrasp, né, agora, ela dificilmente chama de inelástica, tá? E ela chama de quê? Chama de anelástica, tá? Então não vá pensar que é uma pegadinha, não. É porque a CESP gosta muito de usar esse nome, anelástico, mas quando você pega materiais por aí, quer ser apostila, livro, o que for, você vai encontrar muito esse nome aqui, tá? Inelástica. E é o único caso de colisão onde eles saem andando juntos. Qualquer um dos outros dois, né? Você deve lembrar comigo aí que são 3, né? O perfeitamente elástico, parcialmente e o inelástico. Nos 3 existe conservação da quantidade de movimento. Nos 3. Opa, outro nomezinho, me acompanha aqui, eu vou botar aqui um resumozinho para você. Quantidade de movimento é o termo que você encontra nos livros, tá? Apostila, tudo mais. Porém, é muito comum você encontrar esse outro aqui, ó. Momento linear. CESP, Sebrasp gosta exatamente desse aqui, ó, tá? Então, muito cuidado. E o outro é escrito assim, ó. Momentum. Hoje mesmo eu resolvi uma questão coloquei lá no meu canal lá no YouTube,
questãozinha sobre airbag, e ele falava exatamente sobre o tal do momentum linear, tá? E aí o cara que não tem esse dicionário, vamos dizer assim, ele acaba achando que foi alguma pegadinha. Na verdade, tudo aqui é sinônimo, tá? O termo que mais aparece nos livros é esse aqui, quantidade de movimento. Porém, nas provas, nas questões CESP e SEBRASP, parece muito essa daqui, tá? Então, já posso dizer que ele é uma colisão inelástica sem medo. E eles saem andando juntos com essa velocidade. Então, eu posso dizer que isso aqui é a velocidade do conjunto. Vou fazer o seguinte. Nossa querida CESP, ela não tem muito o hábito de colocar figuras, não, tá? Não é tão comum disso acontecer, não. Muito pelo contrário, é uma raridade. Mas eu sugiro que para treinar em casa, né, na hora que você estiver estudando aí, tente fazer essas coisinhas, porque na hora que você faz esse treino em casa, na hora que você chega à prova, você já vai chegar com aquela bagagem ali pronta, não vai perder tempo, vai direto para o que interessa. Até porque você vai perceber que isso aqui se repete muito. Não é só essa questão aqui que a gente vai fazer, dificilmente terá outra. Se você pegar a prova de 2013, por exemplo, tinha lá um pêndulo, um projétil colidia com esse pêndulo, ficava alojado. Isso é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, só estão mudando os atores. Você tinha um projétil e um bloco. Esse projétil veio com a velocidade, colidiu com esse e ficou dentro dele. Saíram andando os dois juntos. Aqui eu só mudei os atores, são dois carros. Um estava parado, o outro veio, colidiu e eles saíram andando juntos. É exatamente a mesma coisa. Então a solução é basicamente a mesma. Então você tem que ficar atento que o negócio começa a se repetir, tá? Então eu tenho aqui essa situação. Vou detalhar aqui para você, principalmente para quem tem aí alguma dificuldade, conseguir compreender a evolução desse conteúdo. Ó. E aí você consegue resolver qualquer questãozinha. É claro que na tua prova, né, você já tem que chegar dominando isso aqui e não perder tanto tempo detalhando como eu estou detalhando aqui para você. E aí ele disse que os dois saem andando juntos. Então é como se fosse um corpo só, com uma velocidade que nós vamos chamar de velocidade do conjunto, que ele disse que vale 12,5 metros por segundo. Essa daí é a nossa situação. Muito bem, aí o que eu te disse? Que nos três tipos de colisão, lá no nosso curso teórico a gente detalha isso aí bem direitinho, nos três tipos de colisão, perfeitamente, parcialmente e inelástico, o momento linear se conserva, tá? Você tem que ter cuidado com relação à energia, tá? Energia mecânica, energia cinética, que tem um que conserva e nos outros lá não conserva, tá? Mas o momento linear, ele é o mesmo, ele conserva a mesma característica para os três. Ele se conserva nos três tipos de colisão. Então é exatamente o primeiro passo que você vai ter aqui, ó. A quantidade de movimento imediatamente antes da colisão vai ser absolutamente a mesma depois da colisão. Vou só te chamar aqui um pequeno detalhe para uma coisinha bem simples. Para essa questão talvez nem fizesse diferença, mas eu sugiro que você tenha cuidado que no caso de uma questão mais complicada, você pode errar a questão por conta de um sinal. Você está vendo que essa velocidade está para a direita e essa daqui também está para a direita, tá? Então não teria tanta dificuldade. Mas se eu tivesse velocidades em sentidos opostos, alguém teria que ser positivo e alguém seria negativo. Como é que eu vou saber quem é quem? É você quem escolhe. Tá? O referencial é você quem adota. Eu sugiro que você sempre coloque o positivo, tá? Para onde tiver a maioria das velocidades. No nosso caso, elas estão para a direita, então estou dizendo que para a direita vai ser positivo. Então vamos lá. Momento linear antes tem que ser igual ao momento linear depois. Antes da colisão, tenho quantos corpos? 2. Então eu vou ter duas quantidade de movimento. Quantidade de movimento de A somado com a quantidade de movimento de B. E depois, é um único corpo, que eu vou chamar de quantidade de movimento do conjunto. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Para você que está pegando a física agora, ó, massa vezes velocidade, tá? Ó, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então lá vai. Do A, qual é a massa dele? Ele deu na questão? Deu massa do A, 1.000 kg. Vou colocar aqui, ó. Massa do A, 1.000 kg. Não deu a massa do B. Acho que é o que ele quer saber, inclusive, uma das perguntas. E depois fala aí da gravidade, coeficiente de atrito, que é só depois. Não vou ler isso aí agora, não. Vou logo para aqui para a nossa colisão. Como eu te disse, vamos por etapas, tá? Primeiro passo é a colisão. O que vai acontecer depois da colisão é como se fosse outra questão. Por isso que não adianta querer ver tudo de uma vez. Você tem que separar
por assuntos, tá? Por trechos da questão. O B está parado. Se está parado, a quantidade de movimento dele é zero. Ó. Vai ficar massa vezes zero. Vai sobrar só massa de A, 1000, velocidade de A, que ele deu, ó, 20 metros por segundo. Quantidade de movimento do conjunto é a soma das duas massas, ó. Massa de A, que é 1000, mais massa de B, que eu não sei quanto é, vezes a velocidade do conjunto, 12,5. Fazendo aqui essa continha, vai ficar o seguinte, 20.000 igual 12.500 mais 12,5 vezes a massa de B. Para você que não entendeu, ó, logicamente você tem que chegar na prova com isso aqui já dominado, tá? Ó, que é propriedade distributiva. Você pegou esse cara, multiplicou por esse, depois multiplicou por esse, tá? Muito bem. Organizando, vai ficar 7.500 igual a 12,5 vezes a massa de B. Fazendo aí essa continha, massa de B, aqui, se eu multiplicar por 8 e aqui, vai dar 6.000, vai dar 600 quilogramas. Essa daqui é a nossa continha aí, tá? Essa vai ser a nossa massa do corpo aí. Fazendo essa continha rápida aí, 600 quilogramas. Então, ele não me deu a massa do B, mas nós acabamos de descobrir. Eu nem sei o que é que ele está pedindo, mas eu sei que é extremamente importante, tá? O que mais que ele diz? Gravidade vale 10, ok. O coeficiente de atrito do asfalto vale 0,8. Maravilha. Julgue os itens a seguir. Só um detalhezinho bem aqui, ó. Após a colisão, eles saem com essa velocidade aqui, é o conjunto, na mesma direção e sentido, até parar. Então, agora é como se fosse uma outra questão. Eu tenho exatamente essa situação aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui para nós. Então, eu tenho a primeira parte da questão como se fosse aquilo dali, e essa parte aqui ainda da mesma questão, na verdade é como se fosse uma nova questão. E a Sebrasp adora fazer isso. Pegar, pelo menos em física, né? Adora pegar uma única situação e envolver várias questões, né? Pegar um único texto e colocar lá 2, 3 questões, que é exatamente o que vai acontecer nessa. Ó. Por que isso? Porque aí ela consegue colocar várias partes do edital numa questão só. Por exemplo, na hora que ele está dizendo aqui que ele vai parar, automaticamente, você que já tem uma certa habilidade com essas questões, o que você vai perceber? Que se ele está dizendo que vem com essa velocidade, vai parar, está tendo mudança de velocidade. Então, vai ter desaceleração. Ou seja, velocidade inicial, velocidade final e aceleração, provavelmente eu vou precisar de alguma coisa lá do conceito inicial que eu te disse, movimento uniformemente variado. Provavelmente vai aparecer aqui teorema de Torricelli, tá? Equação de Torricelli, tá? Vamos ver se vai precisar. Então tá aqui ele, minha situação inicial, até parar. Situação final aqui dos dois, ó. Velocidade final, 0. Porém, o que é que eu preciso que você pense aqui comigo? Em qualquer trecho aqui, ó, vamos supor que ele pegar, vou generalizar aqui, ó, pegar aqui um trecho aqui no meio. Quais são as forças atuantes? Eu tenho aqui o peso, eu tenho aqui a normal. Se não tivesse atrito, seriam as duas únicas forças atuantes. Porém, existe um atrito aqui, ó, em sentido contrário ao movimento. Como é que eu sei que ele está para cá? Porque ele disse que ele está desacelerando, ele diminui a velocidade até parar. Então, quem faz isso é exatamente o atrito que está para trás. Ou seja, essa normal vai ser igual ao peso, vai anular o efeito dela, vai sobrar apenas o atrito. Se vai sobrar só o atrito, eu posso dizer sem medo que a força resultante vai ser a própria força de atrito. Aí é festa, ó. Vai ficar M vezes A, que é força de atrito, é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é igual ao peso. Simplificai-vos, essa massa vai embora com essa. O que significa dizer cancelar essa massa aqui? Ó? Isso é importantíssimo, tá? Aparece muito em várias questões, essa situaçãozinha aqui. O que significa dizer cancelar isso aqui? Muita gente fala que é o seguinte, porque são iguais, cancelou.
mudou. Ok, concordo, perfeito. Mas vai muito mais além do que isso aí. O que ele está querendo dizer é que essa situação aqui vai acontecer independente das massas desses veículos, tá? Isso acontece, sabe onde é que você precisa lembrar disso aí? Por isso que não adianta, muitas vezes o pessoal me pergunta isso, eu fico meio constrangido de responder, porque pode o cara estar achando que é porque eu quero que você estude tudo. Não, não é porque eu quero, é porque precisa. Não existe atalho em física. Você precisa, eu só vou entender força centrípeta, por exemplo, que foi outro assunto que caiu na prova passada, se ele perguntar sobre a massa do veículo, aí, se ele for muito pesado, vai alterar a velocidade com que ele pode fazer aquela curva? E aí? Na verdade, não vai depender da massa, depende do coeficiente de atrito, exatamente por conta desse cancelamento, ó, que ele está aparecendo aqui nas leis de Newton. Então, eu comecei ali a questão com a parte de dinâmica, né, com momento linear, colisão. Aqui eu estou vendo a lei de Newton, que ainda é o começo da dinâmica, lá é o final da dinâmica. E agora eu vou ter que entrar aqui em cinemática, ou seja, em uma única questão a gente varreu todo o teu edital. Ei, mas o edital tá grande. Tá não, cara. Eu garanto a você que esse edital aí que a gente tem na praça, né? A gente está se baseando sempre pelo último. E como eu já disse, acredito que vai ser mantido. Não acredito que vai haver aumento aí. Tá? Mas vamos esperar para poder ter certeza disso. Ele já é o menor edital que já pôde aparecer, tá? Essa parte de física, garanto a você que é o mínimo possível, né? Nem a mecânica toda. A física são 5 partes, não caiu nenhuma parte inteira. É só uma pequena parcela dela, tá? Uma pequena parcela da mecânica que caiu aqui, tá? Foi retirada a parte de estática, tá? Só cinemática e dinâmica. Então dá demais, cara. Dá demais mesmo para você ir para cima, tá? Vou começar a estudar física agora. Dá tempo? Pode ter certeza, pode ter certeza. Naquele conteúdo inicial, movimento uniforme, uniformemente variado, você vê, não pode deixar de ver, só não perde tanto tempo. Aí você vai chegar em lançamento. Aí quando você chegar em lançamento, você vai perceber que você precisa daquele conceito básico de uniforme, uniformemente variado. Aí dominou aquilo dali, já está em dinâmica. Acabou-se, já está em dinâmica. Dinâmica é lei de Newton. Lei de Newton, o negócio também se repete pra caramba, tá? Então, fazendo aí o teu caderno direitinho, tenho certeza que dá certo. Então, lá vai ficar o seguinte, a aceleração vai ser coeficiente de atrito. Ele deu que vale 0,8, ou seja, 8 sobre 10, vezes gravidade, que nessa questão ele pede para colocar 10. O pessoal às vezes me pede também, me pergunta como é que faz para resolver a questão quando a gravidade é 9,8. Meu querido, não se engane. Se a questão aparecesse 9,8, é somente para poder mexer com o teu psicológico. Próxima questão que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Que é de força centrípeta, o pessoal pediu para colocar aí. Eu coloquei exatamente uma questão que tem o 9,8, para você perceber que você não vai precisar fazer aquela conta com 9,8. Tá? É só para poder mexer com o teu psicológico, é um número quebrado, número decimal, e CESP gosta muito, muito disso. O cara às vezes consegue resolver isso aqui, mas na hora da matemática básica que foi colocada de propósito, o cara se engancha, e é isso que a gente não quer que aconteça, tá? Então aqui, ó, posso cancelar esse 10 com esse 10, vai ficar 8 metros por segundo ao quadrado. Só tem um pequeno detalhe, que aqui é você que tem que saber. Interprete comigo, ó. A velocidade era essa e reduziu a velocidade. Isso é uma desaceleração. Se é uma desaceleração, ela vai ser negativa. Então, acabei de descobrir a desaceleração. E aí, vou atrás de descobrir a velocidade. Como não tem tempo envolvido aí na questão, com certeza eu vou ter que ir atrás da bendita equação de Torricelli. Então, só nessa questão, nós fizemos o passeio aí praticamente em todo o teu edital, tá? Começando lá por colisões, lei de Newton e finalizando aqui com cinemática, para poder a gente analisar os itens aí. Velocidade final, 0. Inicial, 12,5 ao quadrado, menos esse menos aqui, ó. 2 vezes 8 vezes a distância percorrida, que é o que a gente quer. Então, passando para cá, vai ficar 16 vezes ΔS, é igual a 12,5 ao quadrado, dá 156,25. ΔS vai dar 156,25 dividido por 16. Eita, professor, e essa conta aí? Como é que eu vou fazer essa conta aí? Tenha nervo? Vem comigo para as questões. Será que precisa mesmo? Vou dar uma olhadinha aqui comigo. O que é que ele coloca nas afirmações? Vamos lá. Na primeira aqui ele está dizendo que a colisão é perfeitamente inelástica. Cuidado, tá?
Se você ler só até aqui, ó, se você ler só até aqui perfeitamente, você pode achar que é a perfeitamente elástica. E não é, é inelástica, tá ok? Então está corretíssima. Nossa primeira assertiva está corretíssima. Vou preencher aqui o nosso gabarito. Nosso mestre Reis aí estava fazendo hora com o nosso gabarito, mas é porque eu acho que você merece toda a organização possível, ainda mais com física, né? Com essas disciplinas aqui, que se a gente não organizar esse quadro, você vai ter alguma dificuldade. E o pessoal que colocou alguma coisa no chat, aguenta as pontas aí que eu vou já, tá? Tirar toda dúvida aí, caso você tenha colocado. Deixa eu só finalizar aqui. Então, primeira, perfeitamente inelástica. Certíssimo, certíssimo. O que mais? A massa do veículo B é de 800 kg. Não, descobrimos bem aqui que ela é 600 kg. Então, errado. Segunda questãozinha, errado. O que mais? A energia cinética do ar, então agora ele ainda quer a tal da energia cinética, antes da colisão, isso aqui é importantíssimo, ó, antes da colisão, é igual a 200 kJ. Cuidado, ó. Você pode estar pensando aí, ixi, meu irmão, eu pedi energia cinética, poderia ser muito pior. Pode ter certeza que poderia ser muito pior. Por que poderia ser muito pior? Ele poderia ter perguntado para você o seguinte, já que esse choque, já que essa colisão é inelástica, não vai haver conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial é diferente da final. Vai perder no meio do caminho, na forma de som e na forma de calor. Tá? Perde aí uma parte. Então, ele pode perguntar para você quanto é que foi dissipado, quanto é que foi perdido. Seria muito mais complicado. Tá? Isso aí eu acredito sinceramente que não é o tipo de questão que a PRF pretende cobrar de você. Quer dizer, uma questão se torna muito, mas muito extensa mesmo, sem necessidade. E não é o padrão do que a gente tem visto, tá? Que ele pergunta geralmente é só isso aqui, tá? Que para algumas pessoas já é muita coisa, claro. Tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui para não ter que apagar o quadro, eu vou fazer aqui mesmo na nossa tela. Seguinte, energia cinética do veículo A. Dá para enxergar o vermelho? Dá? Dá? Cinética em A é a massa de A, velocidade de A ao quadrado sobre 2. Massa de A, ele deu, ó, 1 tonelada, né, 1000 kg, sistema internacional, não esquece. Velocidade de A, 20 ao quadrado, não esquece que tem que ser sempre sistema internacional, dividido por 2. Fazendo aqui essa continha, rapidinho, ó, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2 dá 200, vezes 1000, 200.000 joules, ou 200 quilojoules. E o que é que ele disse pra gente? Ela é igual a 200 quilojoules. Perfeito. Nem é superior, nem é inferior, como um vira e mexe aparece, né? Então, ela é igual, realmente está corretíssima. Então, nossa questão de número 3, gabarito correto. E a questão 4, ainda é sobre ela. Após a colisão, os veículos percorrem menos de 10 metros. Olha só a pegadinha. Pelo amor de Deus, você não vai cair nessas armadilhas que a banca coloca para você, não. A gente está aqui exatamente para te passar essa ideia. Ele está te dando aqui o número cheio, o número inteiro, ó, 10 metros. Só que bem aqui tem menos de 10 metros. E aí? Vem comigo. Olha a conta que apareceu. Para isso daqui dá 10 metros. Para isso aqui dar 10 metros, o que é que tinha que acontecer? Com certeza, para isso aqui dar 10 metros, aqui em cima teria que ser 160 metros. Como esse número aqui é menor do que 160, eu nem sei quanto é que dá essa conta. Deve dar 9, qualquer porcariazinha aqui. Não sei quanto é, nem vou fazer. Você não vai perder tempo com essas coisas. É aqui onde está a malandragem com a banca CESP. Tá? Ele colocar esses números que te induzem. Primeiro, ao nervosismo, eita, vou ter que perder um tempão aqui fazendo essa conta. Não, não vai. Você precisa ficar atento aqui. Ó. Deixa aqui e analisa o item. Para poder ser 10 metros, aqui teria que ser 160. Como aqui é menor do que 160, então com certeza o resultado dessa divisão é menor do que 10. E o que ele diz? Percorrem menos de 10 metros. Logo, a nossa quarta questão está corretíssima, tá? Não caia nessas armadilhas, não. A mesma coisa acontece com as questões onde a gravidade é 9,8. Ele coloca lá de propósito para você perder seu tempo. Na prova passada, né, da questão cálculo-centrípeta, ele falava que a aceleração era metade, se eu não me engano, era superior à gravitacional. Pronto, era superior à gravitacional. Não pode, a aceleração centrípeta ela é no máximo igual à gravidade.
Tá? Então não poderia ser superior, você não precisava nem fazer a conta. O G é 9,8, como é que eu vou calcular? Não precisa. Tá? A próxima que a gente vai já fazer, o detalhe isso aí melhor para você. Tá? Deixa eu aqui no chat, ver se tem alguma dúvida, para a gente tirar e aí conseguir caminhar nas nossas questões. Vamos nós. Ver o que tem aqui. Beleza, grande Pedro. Esse PDF aí, não sei se você já viu, tá, Cleiton? Ele tá aí na descrição do vídeo aí, tá? Onde você tem o material da aula do Reis, né, de CTB, tem aí o material de física, que é o que a gente está usando agora, e tem também todos os cursos que nós temos disponíveis para você, tá? Juntamente com os links também. Vamos nós, o que mais? aí brincou, né? Se vier física em inglês, aí, meu amigo, aí realmente complica. É isso aí, Dário, ó. Anelástica e elástica, são dois nomezinhos aí que realmente se confundem, tá? 3C, Viviane, perfeito, Viviane, é isso mesmo? Beleza. Tá, joia, Viviane, obrigado, hein, pelo feedback aí. Então, vamos para a próxima. Vou apagar aqui o quadro para poder a gente fazer aqui as outras questões, que agora é de movimento circular, tá? Força centrípeta, mais precisamente. Que são os assuntos que caíram na prova, e se esse edital, aliás, se o conteúdo do edital passado for mantido, com certeza você que bateu o edital até agora, meu amigo, você está com a faca e o queijo na mão. Por quê? Se você bateu o edital de física até agora, até a saída desse novo, daqui para frente é só exercício, não tem muita coisa para fazer não. E digo mais, os exercícios se repetem. Física tem muito disso, você faz 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, a partir do sexto você já está com aquela ideia automática. Vai indo, a gente acabou de colocar lá no começo da questão, exatamente a questão da prova de 2013, que era o projétil com um bloco, e colocamos aqui um carro colidindo com o outro. Só mudaram os atores, o resto é exatamente a mesma ideia, tá? Vamos para frente. E não esquece, galera, você que está querendo aí um curso presencial, tanto no dia 12 quanto no dia 19, nós estamos iniciando aí 2 turmas distintas, tanto na sede centro quanto na sede aldeota, tá? Uma que é intensivão, que é exercício e teoria, né? Teoria e exercício, tá? Num ritmo um pouquinho acelerado, já que é intensivão. E também temos uma turma só de exercício para você que já bateu o edital, está querendo só fortalecer o teu conteúdo, tá? E vamos para frente. Tá sim, Adriano. Sua matéria está no curso PRF, tá? A gente tem física em 2 partes, tá? Em dois locais, digamos assim. Tem no curso PRF completo, tem uma parte, aliás, uma parte não, né? Tem um curso completo de física, né? De todas as disciplinas, e física também, com teoria e exercício. E temos uma parte, não são as mesmas aulas, tá? São diferentes. No curso Física do Zero, que ele é um pouco mais lento, um pouco mais detalhado, tá? A gente resolve muito mais questões, mas você tem os dois. Tem Física dentro do curso completo da PRF e temos também esse Física do Zero separadamente. Não são as mesmas aulas, tá? É o mesmo conteúdo, claro, mas são aulas distintas, gravadas em momentos diferentes, tá? Vamos para frente. Valeu, Sônia, obrigado, hein? Vamos para frente aí. Seguinte, a nossa questão de número 5 até a 8, ó, questão 5 até a 8, o que é que você está vendo aqui? O cara tem aqui uma curva, como eu estou vendo aqui uma curva, é um veículo, está vindo aqui, bote uma coisa na sua cabeça, teve curva, tem aceleração, tá? Que aceleração é essa? Pelo menos a tal da aceleração centrípeta, pelo menos é. Por que eu estou dizendo isso? Já vi questão da nossa queridinha banca falando assim, um movimento circular uniforme não tem aceleração. Querendo exatamente induzir a você o pensamento seguinte, se esse movimento é uniforme é porque a velocidade não muda. Então, se não muda é porque não tem aceleração. Cuidado, vai um pouquinho mais além. Aí você tem que lembrar que velocidade é uma grandeza vetorial. Ela não muda o valor, mas muda a direção e muda o sentido. E aí, se muda a direção e sentido, com certeza quem faz isso é a aceleração centrípeta. Então, nessa situaçãozinha aqui, ó, você tem aqui, ó, pelo menos essa aceleração centrípeta aqui, ó, apontando sempre para o centro da curva, ó.
E se eu tenho aceleração centrípeta, com certeza você vai ter força centrípeta, que você já conhece, só acha que não conhece. Como assim? Lá nas leis de Newton, a segunda lei de Newton diz assim, ó, força centrípeta, aliás, força resultante é M vezes A. Perfeito, mas isso é para um movimento retilíneo, movimento linear. Quando eu entro em um movimento circular, essa força resultante, que é a mesma, só muda o nome. Ela passa a ser chamada de força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração, só que a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é calculada assim, ó, V2 sobre R. Aí é festa, tá? Simplesmente substituir esses detalhes aí e vamos para frente, tá? Então é a mesma equação, só que escrita de maneira diferente. Aqui em movimento retilíneo e aqui em movimento curvilíneo, tá? Vamos lá. Então você tem aqui ele fazendo aqui a curva. O que mais? Uma viatura, você, se Deus quiser, aí fazendo aí um atendimento aí a uma ocorrência. E se é você que vai fazer essa ocorrência, você já mete aí no chat aí um hashtag amém, tá? E está em deslocamento em um plano horizontal, no qual descreve uma trajetória curvilínea de 45 metros. Olha lá, 45 metros. E peço o seguinte também, coloca aí um hashtag amém, se essa viatura vai ser você quem vai conduzir. E aproveita e coloca aí de onde é que você está assistindo essa aula, tá? Que é para poder a gente saber quem são os nossos futuros policiais rodoviários aí, tá? De onde é que eles vão ser originados. Então tem aí um raio de 45 metros com velocidade constante em módulo. Olha só, apesar de parecer algo simples, não é. Isso aqui é fundamental. Se ele falasse apenas que a velocidade era constante, ele estava querendo dizer que ele não fazia curva, porque não mudava a direção e nem mudava sentido. Como ele está dizendo que é em módulo, então ele está dizendo que ele não muda o valor, mas muda a direção e muda sentido. O que mais? Entre os pneus e a pista existe um coeficiente de atrito, tem que existir, se ele está fazendo a curva, tem que existir, que vale 0,5. Já já eu comento aqui sobre esse coeficiente aqui, tá? O que representa esse coeficientezinho aqui? Muito cuidado com ele. Considere a figura, como a gente já viu, gravidez local vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a massa da viatura, 1.200 quilogramas. E aí? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho a dizer para você. Teve curva, força centrípeta vai ser representada pelo atrito. Ó. Ele está dizendo para mim que tem atrito. Ele só faz essa curva graças ao atrito. Então fica, ó, mv2 sobre r, aquela historinha que eu falei para você no começo. Eu vou perder aqui tempo, entre aspas, para que você não perca tempo na tua prova, tá? O que é que eu vou fazer, ó? Força de atrito, μ vezes a normal. Normal é igual ao peso, mg. Olha o que aconteceu de novo. Massa vai embora com massa. Lembra que na questão passada a gente citou isso? O que significa dizer mais uma vez? Que para fazer essa curva ele não vai depender da massa, tá? Não depende da massa, vai depender de quem, ó? Do coeficiente de atrito e do raio dessa curva, tá? A velocidade com que ele vai fazer vai depender disso aí. Então, posso dizer que a velocidade ao quadrado, multiplicando aqui os meios pelos extremos, fica R vezes μ vezes G. Ou seja, raiz de R vezes μ vezes G. Muito bem. Isso daqui, como eu te disse, eu perdi tempo para poder você ganhar tempo. Isso daqui é a equação de fato que você precisa saber para descobrir qual é a velocidade máxima que ele pode fazer aquela curva sem derrapar. Então, se ele perguntar isso na questão ou citar esses termos na questão, a equação que você precisa é essa. Aqui eu só fiz demonstrar para você de onde é que vem, para você não ficar decorando. E eu vou precisar disso aqui, ó. Entender, cancelar massa. Significa dizer que não depende da massa. Essa curva aí não depende da massa. Então, com essa equação, eu descubro qual é a velocidade máxima que ele pode fazer sem derrapar. Vamos nós. Vou fazer o seguinte. V vai ser igual. Raio, ele nos deu 45. Coeficiente de atrito, 0,5. Esse 0,5, vamos fazer o seguinte. 0,5 é um meio. Quanto menor fração que você puder escrever, mais simplificada, melhor. Vezes a gravidade, 9,8. Perfeito. Estou substituindo o valor que ele me deu. Tá? 0,5, tá lá. Aliás, nessa aqui,
Olha aí o artifício matemático. À medida que você vai evoluindo, você percebe essas coisas. Eu vou deixar aqui, ó, o 5 sobre 10 mesmo. Por que que eu vou deixar o 5 sobre 10? Vamos lá. A banca quer que você faça essa conta aqui, ó. O número foi colocado de propósito para poder mexer com o teu psicológico nesse momento aqui. Eita, vou ter que tirar a raiz quadrada disso, pelo amor de Deus. Não, não vai. Pensa comigo. Olha o que é que ele está dizendo na assertiva. Cadê? Aqui. Caso o motorista resolva imprimir uma velocidade de 80 km por hora, ele conseguirá fazer essa curva. Essa velocidade aqui, ela é conhecida sua? Não, esse valor não é. Faça o seguinte, vou preencher aqui, vou colocar aqui no quadro, para você preencher comigo, uma tabelinha que é fundamental que você saiba, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante na hora das questões, tá? Seguinte, para você que está revisando a física, está começando física agora, de metro por segundo para quilômetro por hora, tá? Esse aqui é o sistema que você mais usa no dia a dia, porém nas contas quase sempre você tem que usar esse aqui que é sistema internacional. Como é que eu passo daqui para cá? É só multiplicar por 3,6. Eita, então toda vida eu vou ter que multiplicar por 3,6? Não, meu querido, eu não vou deixar você fazer isso não. Você vai pensar assim comigo, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Vou colocar só esses três aqui, tá? Depois dá para fazer o restante aí. Ora, se eu multiplicar 10 por 3,6, fica fácil, é só deslocar a vírgula uma casa. Isso aqui vai dar 36 km por hora. E esse aqui, eu vou ter que multiplicar por 3,6 de novo? Não. A partir desse momento, você não perde mais tempo com isso, não. Você vê assim, ó. Esse cara é o dobro desse. Opa, então aqui é o dobro desse. Acabou-se, 72 km por hora. Você não vai mais perder tempo com esse 3,6 não, tá? Vamos ganhar tempo. Esse aqui é o triplo desse. Então aqui também vai ser o triplo desse. 36 vezes 3, isso dá 108 km por hora. E se forem os intermediários? Se for, por exemplo, 15 metros por segundo, 25 metros por segundo. Vou botar aqui também os 5 metros por segundo. Vamos ganhar tempo? Mesma coisa, ó. 5 é metade de 10. Eu não vou multiplicar 5 por 3,6 não, dá trabalho. É número decimal. Quanto mais você puder fugir disso aqui, você faz. É a metade de 10, então a metade de 36, 18 km por hora. Isso aqui tudo você faz mentalmente, tá? Então na hora da prova ali, precisou, você faz só daqueles númerozinhos ali e mata. 15 eu posso fazer assim, ó, ou imaginar que é o triplo desse, aí fica 18 vezes 3, que vai dar 54, ou se você quiser, você pode fazer mentalmente, ó, a média, ó. Perceba que 15 é a média entre 10 e 20, ó. 10 mais 20 e 30 dividido por 2, 15, aqui é a mesma coisa, ó, soma esses dois e divide por 2, dá isso aqui. E o 25, mesma coisa, ó, se eu somar aqui, fica até mais fácil, ó, vai dar 180 dividido por 2, 90 km por hora. Então, esse número que ele me deu na questão, eu vou me balizar por esse aqui, ó, 72. Tá? Tá longe, tá? Mas é só como uma referência. Exatamente para você ganhar tempo na questão. Tá? Até porque o 90 já vai dar 25. Então, eu vou usar esse aqui que é menor, porque aí eu vou ter certeza se aquilo ali dá certo ou não. Acompanhe comigo aqui o que é que vai acontecer. Ó. Será que eu vou precisar realmente desse 9,8? Eu vou considerar, vou fazer a conta como se ele fosse 10. Se ele for 10, eu posso simplificar aqui, ó. E aí fica, vou botar assim aproximadamente, né, já que não é 10 de fato, é 9,8. Posso considerar como sendo 10, cancela com 10, fica 45 vezes 5, que é raiz de 225. E a raiz de 225, 15 metros por segundo. De acordo com a nossa tabela, 15 metros por segundo vale quanto? 54 km por hora. Ora, então o que é que a gente acabou de descobrir? Que a velocidade com que esse cara está fazendo, que a velocidade máxima que ele pode fazer essa curva, nem é 54. 54 é se eu considerar que aqui é 10. Tá? Só que é bem pertinho, então é 53, qualquer porcaria. Mas você não precisa dessa exatidão, você não precisa ser preciso, digamos assim, tá? Isso é a banca que quer que você faça isso. Só que não vai cair nessa armadilha de atrás de multiplicar 5 por 9,8, não sei o que. Não, você não faz isso não. Você vai pegar e brincar com os números, mostrando que é você quem domina essa história. E aí a gente acabou descobrindo, ó, 54 km por hora é a velocidade máxima que ele pode fazer essa curva. E ele está dizendo pra gente que se ele imprimir 80, e eu botei 72 ainda, ó, tá longe.
com certeza, se ele tiver com 80, ele não vai conseguir fazer essa curva. Então, questão 5, já posso dizer sem medo que ela está errada. Questão de número 6. A máxima aceleração centrípeta, porcentagem. Não se engane, metade dos candidatos, a partir desse momento aqui, já tinha pulado essa questão. Só em ter aparecido aqui 70% da gravidade, o cara já endoida aqui o cabeção, entra na jogada da banca, que é mexer com o teu psicológico, e já pula, vai para outra. Mas é um pontinho extremamente fácil de ser garantido, tá? Te digo já como é que faz. Deixa eu voltar aqui no chat, que eu acho que eu tinha alguém me perguntando alguma coisa. Iguatu, um abraço para a galera de Iguatu aí, tá? Bahia, Ivan, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal de Natal também aí, Pentecoste. É isso aí, moçada. Pedro, né? Fortal. É isso aí. Dúvidas? Nada, tudo tranquilo. Teresina, grande Teresina, Magda Ferreira, muito bem-vinda. Meu querido Patrick. E aproximadamente 50%, é isso mesmo, Pedro. Perfeito, ó. Se você olhar para essa equaçãozinha aqui, vou fazer o seguinte, aqui a gente desenvolveu, já posso apagar isso aqui, né? Já posso apagar isso aqui, você já anotou, para resolver essa outra questãozinha. Olha o detalhe, ó. De novo, ó, força centrípeta é igual a força de atrito. Só que no nosso caso ele está se referindo à aceleração centrípeta e não mais à velocidade. Eu não vou desmembrar como eu desmembrei ali, não. Vai lá, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Como eu te disse, eu vou perder tempo aqui para que você não perca tempo na prova, tá? Então vai ficar coeficiente de atrito vezes a normal, que é massa vezes a gravidade. Cancelai-vos a massa, você já sabe muito bem o que significa dizer cancelar massa. Significa dizer que não depende, essa curva aí não depende da massa, depende só do coeficiente de atrito do raio e da gravidade. Então, olha o que apareceu, ó. Aceleração centrípeta é μ vezes g. É o que você precisa guardar para poder ir para a tua prova. Isso aqui é a aceleração máxima, aceleração centrípeta máxima que ele pode fazer essa curva, tá? E o que está acontecendo? Ó, bem aqui tem um coeficiente de atrito. Eu não sei se você já percebeu, todo coeficiente de atrito ele é uma grandeza, ó, adimensional, ele não tem unidade. Na verdade, isso aqui é um percentual. Tá? É porcento. 0,5 é a mesma coisa que 50%. Absolutamente a mesma coisa. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui para mim? Que essa aceleração centrípeta que ele vai fazer, que ele pode usar nessa questão, já que o coeficiente é 0,5g, ele está querendo dizer para mim que é, no máximo, 50% da gravidade. Mesmo ela sendo 9,8, mais uma vez, você não precisa substituir esse tal desse 9,8. A banca sempre vai colocar esse número para tentar mexer com o teu psicológico. Pode ter certeza disso. E você não precisa disso. E o que é que ele está dizendo? Que será 70%. Para ser 70%, ali teria que ser escrito assim, ó, 0,7g, que não é o nosso caso. Portanto, a questão de número 6 está errada. Tá? Questão 6, errada. É só saber esse detalhezinho aí. Tá? Só um detalhe com relação a esse coeficiente de atrito, que eu já vi alguns livros por aí, um material por aí, que o pessoal fala, que o coeficiente de atrito é o percentual do peso. Não, não é. O coeficiente de atrito é o percentual da normal. Tá? Porém, na grande maioria, tá? Ó, se você olhar, ó, aqui é força de atrito, é μ vezes a normal. Então, é o percentual da normal. Porém, na grande maioria, não é sempre, tá? Na grande maioria das questões, a normal é igual ao peso. E aí você falar que o percentual da normal ou o percentual do peso, em algumas questões dá certo. Mas não diga que é sempre não, tá? Não vai ser lato sensu não. Cuidado, é stricto sensu isso aqui. Tá? Então, ó, é sempre o coeficiente de atrito, é sempre o percentual da normal, tá? Só que aí a normal acaba sendo, na grande maioria, igual ao peso, nem sempre é, e acaba dando certo. Resumindo aí, nossa questão de número 6, ela é errada. Errada. Vamos para a 7ª. Ainda sobre a mesma situação, ele diz o seguinte, ó, a velocidade máxima possível para que esse carro possa fazer essa curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a massa. Olha aí,
Não sei se você percebeu, sem querer a gente passou por duas questões que apareceu essa tal dessa massa e eu fiz questão de cancelar para você e dizer o que significa dizer cancelar. E aqui acabou de aparecer na questão. Então é uma coisa que vai começando a se repetir. Para algumas pessoas essa questão ela poderia ser uma questão complexa. Eita, será que vai mudar com a massa? Será que mais pesado, não sei o quê? Não, não depende da massa. Na hora que você faz a conta, cancela. Se não depende da massa, significa dizer que não vai diminuir, nem vai aumentar. Então ele diz que irá se alterar se diminuirmos. É erradíssimo, tá? Então, questão de número 7, gabarito, errado. E nossa última questãozinha, a oitava. Ver se tem alguém aqui, alguma coisa. Dúvidas? Independe da massa, é isso aí, grande Pedro. Tá mandando ver, hein, Padre? Parece que eu tô vendo aí a sua vaga lá no CFP, hein? Estamos aqui vibrando para isso. Muito obrigado, hein, Sônia? Muito obrigado. Estamos aqui para poder realmente passar essa disciplina para vocês da forma mais transparente possível para você chegar à prova e ganhar os seus pontos. É o que a gente realmente quer que isso aconteça, tá bom? Gratidão aí se está dando certo para você. Vamos lá, questão de número 8, nossa última questãozinha, diz aí o seguinte: a velocidade é constante em toda curva. Muito cuidado mesmo. Muita gente marcaria essa questão como correta, tá? Mas ela não está correta. Por quê? Aqui só apareceu o termo velocidade, não apareceu o termo módulo da velocidade. Toda velocidade que se preze, ela é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Na hora que você fala só esse termo aqui, velocidade, você está se referindo às três variáveis: módulo, direção e sentido. Se você quiser falar só alguma delas, você tem que usar aquele termo módulo da velocidade, a direção da velocidade. Então, na hora que ele está dizendo aqui que a velocidade é constante, ele está dizendo que essas três grandezas vão permanecer as mesmas. E não vão. Como a gente viu, eu tenho aqui uma curva. Então, significa dizer que bem aqui a velocidade está apontando para cá, ó. Bem aqui ela está apontando aqui, ó. Ela é sempre tangente à curva. Você pode lembrar muito bem do nosso querido Ayrton Senna, né, que teve a infelicidade de sobrar na curva. O que é sobrar na curva? É sair exatamente pela tangente, tá? Por inércia, manter aquela trajetória que ele estava vindo. Então, se ele derrapar aqui na curva, ele não sai fazendo curva, ele vai sair sempre em linha reta, tá? Pela tangente daquela curva. Então, eu posso dizer, ó, que a direção e o sentido da velocidade estão sempre mudando. Na curva, estão sempre mudando. Embora o módulo seja o mesmo, o valor dele é sempre o mesmo. Já se fosse movimento circular uniformemente variado, que é bem menos provável que apareça, mas aí você teria as três variáveis mudando. Se fosse, entrou numa curva acelerando ou entrou numa curva freando, você tanto está mudando a direção e o sentido, já que é uma curva, quanto também está mudando aí o módulo dela, tá? Ou diminuindo ou aumentando, dependendo do que você esteja fazendo essa curva, tá? Então, questão de número 8 aí, tem por gabarito também errado, tá bom? Então nós temos aí, para você que chegou depois, tá? O gabarito completo aí do nosso TDzinho, tá? Resolvemos aí essas questões. Como eu te disse, sugiro que você tente refazer essas questões no teu momento de estudo, tá? Acredito que esse vídeo vai ficar salvo, vai ficar salvo lá no YouTube, tá? Se você precisar depois revisar esse conteúdo aí, as questões vão estar aí. A explicação vai estar disponível aí para você, tá? Ou lá no meu canal, vou tentar colocar lá também para vocês, tá? Para que você possa realmente ficar dominando esse assunto aí, que é o que a gente acredita que vai acontecer na tua prova, tá? Acredito, como eu já disse, acredito que não vai haver alteração na parte da física. Se tiver, a gente está aqui para fazer a alteração, se for necessário, pode ficar tranquilo, tá? No curso teórico, não esquece, no curso teórico a gente está aqui para fazer isso, tá? E aqui nós resolvemos algumas questões que a gente aposta muito que elas vão se repetir, tá? E mesmo que sejam aí, por exemplo, as 4 primeiras questões que a gente fez, a gente varreu todo o edital, ele é pequeno, então você que está tentando, vai começar a estudar física agora e quer tá com medo, será que dá tempo? Será que dá demais? Física, conteúdo é pouco, tá? Conteúdo é pouco. E digo mais, vou fazer o seguinte, para você que ficou na live até agora,
Faz o seguinte, nosso curso teórico, curso de física, tá? Física do zero. Vou colocar aqui para você um cupom de 10% de desconto, tá? Ó, 10%. Vou colocar esse aqui, ó. Física no Prime. Tá? Você que tá aí, ficou até agora, vai adquirir o curso de Física Teórica, tá? Esse cupom é para o curso de Física Teórica, 10% de desconto lá para você, tá? Para garantir aí uma ajudazinha, né? Para você realmente avançar nesse conteúdo e ter domínio sobre ele e garantir os pontinhos extras, ok? Aqui me despeço de vocês, tá? Um forte abraço, tá? Temos aí no material todos os cursos disponíveis para você, quer seja presencial ou online, tá? Estou aqui à disposição de vocês, lá no meu Instagram também, prof.alisonpacal, tá? Temos aí também dicas diárias lá no Instagram do nosso curso Prime, tá? Para você que está se preparando para esse concurso, que já está chegando aí o dia da tua prova, o dia da tua aprovação, tá? Forte abraço para vocês, bons estudos, valeu galera, a gente se vê.